Meu nome é Carlos e sou de uma pequena cidade no México, uma daquelas onde não acontece muita coisa e a vida passa devagar. Não vou mentir para você, não sou alguém que passa o tempo todo contando histórias ou acreditando em coisas estranhas, mas o que aconteceu comigo há alguns anos cruzando a fronteira me marcou para sempre. Eu era uma cara normal, com meus problemas como todo mundo, mas a falta de trabalho me forçou a tomar decisões que nunca pensei que teria que tomar. Não sei se o que vou contar foi por medo, cansaço ou outra coisa, mas ainda assim me dá arrepios. Tudo começou quando decidi atravessar. Não fiz isso porque queria, mas porque não tinha outra escolha. Não havia trabalho na minha cidade e, depois de vários meses sem conseguir sustentar minha família, criei coragem. Um amigo me recomendou um coiote. Ele disse que era confiável, conhecia rotas seguras e não cobrava muito. Então juntei o dinheiro e arrisquei. Éramos um grupo pequeno, cerca de 8 pessoas, incluindo o coiote. Havia um casal com o filho, um rapaz que não falava muito e 2 homens mais velhos que pareciam tão nervosos quanto eu. No começo tudo estava indo bem. Caminhamos por várias horas por trilhas escondidas, sem falar muito, sempre seguindo o coiote que nos dizia quando nos agachar ou ficar parados. De vez em quando víamos as luzes dos carros de patrulha à distância, mas eles nunca se aproximavam. As coisas começaram a ficar estranhas quando chegamos ao rio. Era noite e, embora houvesse lua, a água mal refletia luz. O coiote nos disse para atravessar rápido, para não perder tempo. Segundo ele, a água mal chegaria aos nossos joelhos, então não seria um problema. O rio não era muito largo, mas o som da água era alto, como se estivesse fluindo mais rápido do que deveria. No começo não dei importância, estava me concentrando em não escorregar porque as pedras eram escorregadias. Foi então que um dos cavaleiros, o mais velho, parou de repente. Ele nos contou que ouviu algo, um som estranho. O resto de nós ficou em silêncio, tentando ouvir, e foi então que ouvimos. Era um som lamentoso, como se alguém estivesse chorando, mas não era ouvido de perto, mas sim como se viesse da própria água. Alguns disseram que era o vento, mas eu sabia que não era, nunca tinha ouvido nada parecido. O coiote nos apressou. Ele disse para não perder tempo com bobagens, mas o senhor mais velho estava visivelmente assustado. Ele nos disse que havia algo na água e que ele sentia como se alguém o estivesse observando. Ninguém lhe deu atenção e continuamos andando, mas eu não conseguia parar de ouvir aquele som, cada vez mais claro, como se alguém estivesse chorando a alguns passos de nós. Tudo estava indo mais ou menos bem até que um dos jovens gritou que algo havia agarrado seu pé. Paramos e apontamos nossas lanternas para a água, mas não vimos nada. O coiote começou a ficar chateado e disse para ele parar de fazer cena, mas o garoto jurou que algo o havia atraído. Tentei não pensar nisso e continuei andando, mas o rio estava começando a ficar mais fundo. A água não deveria passar dos joelhos, mas agora estava me encharcando quase até as coxas. O coiote também pareceu confuso, embora não tenha dito isso. Ele nos incentivou ainda mais, e o casal com a criança começou a rezar em silêncio. Quando finalmente chegamos ao outro lado, o coiote nos levou para longe do rio. Foi então que alguém percebeu que 2 pessoas estavam desaparecidas. Ninguém percebeu naquele momento porque estávamos todos focados em sair rapidamente, mas agora eles tinham sumido. Um era o homem mais velho e o outro era o jovem que disse que algo o puxou. O coiote ficou nervoso. Ele disse que não poderíamos voltar para procurá-los porque era muito perigoso. Enquanto discutíamos o que fazer, ouvimos o lamento novamente, desta vez mais alto e claro, e parecia vir do meio do rio. Quando nos viramos vimos 2 figuras paradas na água. Eles não se moveram, apenas ficaram ali, imóveis, nos observando.
A criança começou a chorar e a mãe o abraçou enquanto orava mais intensamente. O coiote, que até aquele momento parecia tão seguro de tudo, estava pálido. Ele nos disse para continuarmos andando, para não olhar para trás, mas eu não conseguia parar de olhar. As figuras ainda estavam lá e, embora estivessem muito longe para ver seus rostos, eu juraria que eram os desaparecidos. Caminhamos a noite toda até o amanhecer. Chegamos a um pequeno abrigo onde nos deixaram descansar por algumas horas antes de continuar. Lá o coiote nos contou algo que não havia mencionado antes. Ele nos contou que esse rio era famoso entre aqueles que o atravessavam, que muitos haviam desaparecido ali sem deixar vestígios e que os poucos que retornaram disseram ter ouvido os mesmos gritos. Segundo ele, as almas dos migrantes que se afogaram ou não conseguiram atravessar permanecem ali, presas, em busca de companhia. Não sei se o que vimos foi real ou se o medo nos pregou uma peça. A única coisa que sei é que 2 pessoas desapareceram naquela noite e nunca mais ouvimos falar deles. Até hoje, toda vez que penso naquele rio, ouço o lamento na minha cabeça e, mesmo tentando encontrar uma explicação, não consigo deixar de me perguntar se algo ou alguém estava lá naquela noite. Éramos um grupo de 8 pessoas, contando o coiote. Havia 2 senhoras mais velhas, um rapaz que não parava de falar porque estava nervoso e 3 homens que pareciam estar tão assustados quanto eu. O coiote nos explicou o plano. Íamos seguir os trilhos do trem porque, segundo ele, era o caminho mais rápido e seguro para chegar ao próximo ponto. Ele nos disse que o trem só passava uma vez por dia e que se tivéssemos cuidado não haveria problema, mas também nos alertou sobre algo que não entendi muito bem na época. Ele nos disse que se chegássemos a um túnel, deveríamos atravessá-lo rapidamente e nunca parar, não importa o que ouvíssemos ou sentíssemos. A primeira parte da travessia foi difícil, mas nada fora do comum. Caminhamos por várias horas com um frio fora do comum batendo no rosto, tomando cuidado para não pisar em falso, pois as trilhas estavam cheias de pedras soltas. A noite estava escura, mas a lua estava brilhante o suficiente para que não precisássemos de lanternas. Tudo estava indo normalmente, até chegarmos ao primeiro túnel. De longe parecia um enorme buraco na montanha, completamente preto. O coiote nos disse para nos apressarmos porque o túnel era longo e quanto mais rápido o atravessássemos, melhor. Entramos em fila, com o coiote na frente e eu quase no final. Mal demos alguns passos para dentro quando o ar mudou. Estava frio e pesado, como se você tivesse dificuldade para respirar. O eco dos nossos passos ressoava nas paredes, fazendo com que tudo parecesse mais solitário. Não estávamos caminhando há nem 5 minutos quando ouvi alguma coisa. A princípio pensei que fossem nossos próprios passos ecoando pelo túnel, mas não. Era um ritmo diferente, mais rápido, como se alguém estivesse correndo atrás de nós e se aproximando rapidamente. Olhei para trás, mas não vi nada. Fiquei em silêncio porque não queria assustar os outros, mas vi que a senhora mais velha atrás de mim também se virou. Nossos olhares se encontraram e eu sabia que ela também tinha ouvido. O coiote gritou para que continuássemos andando e não perdêssemos tempo. Ele disse que os túneis sempre faziam barulhos estranhos, mas que era para não parar por nada. Tentei ouvi-lo, mas o som daqueles passos não desaparecia. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse acompanhando o ritmo do grupo, mas sempre um pouco atrás. Na metade do túnel, as coisas pioraram. Um dos homens na frente gritou que alguém havia tocado nele. Todos nós paramos e o coiote ficou furioso. Ele nos disse que não poderíamos ficar ali, que deveríamos continuar caminhando sem olhar para trás. Mas a tensão já estava lá. A senhora atrás de mim começou a rezar, e um dos homens mais jovens acendeu uma lanterna para iluminar atrás de mim. Não havia nada para ver, apenas o túnel vazio. Continuamos caminhando,
mas agora estávamos todos indo mais rápido. Os passos atrás de nós também pareciam estar se movendo mais rápido, como se não quisessem que fossemos embora. De vez em quando eu via sombras se movendo pelas paredes, como se alguém estivesse correndo ao nosso lado, mas eu nunca conseguia vê-las direito. Senti que o túnel estava ficando mais longo, como se nunca fossemos conseguir sair. Finalmente vimos a saída, um pequeno círculo de luz no fim do túnel. O coiote gritou para nos apressarmos, e foi o que fizemos. Todos nós saímos correndo sem olhar para trás. Quando chegamos ao outro lado, paramos para recuperar o fôlego. Achávamos que o pior já tinha passado, mas foi aí que percebemos que alguém estava desaparecido. O jovem que estava iluminando com sua lanterna não estava conosco. Ninguém o viu ficar para trás, mas também não o vimos sair. O coiote disse que tínhamos que continuar, que não poderíamos voltar para buscá-lo, mas alguns do grupo insistiram em esperá-lo. Ficamos ali por alguns minutos, em silêncio, olhando em direção à saída do túnel. E de repente nós vimos. Ele ficou parado na entrada, imóvel. No começo pensei que estava tudo bem, mas alguma coisa não fazia sentido. Sua postura era rígida e, embora seu corpo estivesse lá, sua expressão era, não sei, como se ele estivesse vazio. Seus olhos estavam abertos, mas ele não disse nada. O coiote tentou falar com ele, mas ele não respondeu. Quando ele deu um passo à frente, todos nós recuamos. Algo não estava certo. Foi então que o coiote gritou para que fossemos embora. Ele disse que não havia mais nada que pudéssemos fazer por ele. Continuamos caminhando e, embora ninguém quisesse dizer, todos sabíamos que o que tínhamos visto não era normal. Naquela noite, quando finalmente chegamos a um lugar seguro para descansar, alguém perguntou ao coiote o que estava acontecendo naqueles túneis. Ele ficou em silêncio por um momento antes de nos contar que essas estradas eram conhecidas por desaparecimentos. Segundo ele, muitos migrantes morreram nesses túneis, seja por causa do trem, em acidentes ou simplesmente porque não conseguiram sair. Ele disse que algumas pessoas acreditam que suas almas estão presas ali, caminhando pelos trilhos, esperando que alguém pare e as leve consigo. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas toda vez que penso naqueles passos, ou no homem parado na entrada do túnel, fico arrepiado. Talvez fosse medo, talvez fosse exaustão, ou talvez haja coisas neste mundo que simplesmente não conseguimos explicar. Tudo o que sei é que nunca mais quero cruzar esses trilhos. Minha esposa e meus filhos mereciam algo melhor, então tomei a decisão de ir para o norte. Não foi fácil, mas consegui algum dinheiro e entrei em contato com um coiote que me foi recomendado. Não era a primeira vez que alguém da minha cidade cruzava, mas eu nunca tinha saído da minha terra. Pensei que a pior coisa que me aconteceria seria ficar cansado ou assustado nos postos de controle, mas eu estava totalmente enganado. Éramos um grupo pequeno, cerca de 7 pessoas contando o coiote. Havia 2 mulheres mais velhas, um homem jovem e um cavalheiro que mal conseguia andar direito, mas parecia determinado. Estávamos todos nervosos, mas ninguém falou muito. O coiote nos deu instruções. Caminharíamos à noite e descansaríamos durante o dia, sempre em silêncio, sempre juntos. Pareceu-me lógico, pois não queria correr o risco de ser descoberto. No primeiro dia tudo estava calmo. Caminhamos por estradas empoeiradas e depois por um trecho de terra que parecia não ter fim. A noite caiu rapidamente e o frio foi a primeira coisa que me surpreendeu. Sempre achei que o deserto fosse quente, mas quando escurece parece que o calor diminui de repente. Caminhamos em fila, um atrás do outro, com o coiote na frente marcando o ritmo. Tudo estava normal até ouvir o primeiro barulho. Eram passos.
A princípio pensei que fosse alguém do grupo que tivesse pisado em falso ou uma pedra que tivesse caído, mas não. Era um som constante, como se outra pessoa estivesse caminhando atrás de nós. Olhei para trás, mas não vi nada. Pensei que talvez o cansaço estivesse me fazendo ouvir coisas, então continuei andando. Um pouco depois, as duas mulheres no fundo começaram a sussurrar algo, como se estivessem reclamando. O coiote parou e mandou que ficassem quietos. Quando um deles tentou explicar o que estava acontecendo, ele simplesmente balançou a cabeça e nos apressou para ir embora. Mas eu pude perceber que algo em seu rosto mudou naquele momento. Não sei como explicar, mas ele parecia mais preocupado do que chateado. Continuamos avançando e os passos não paravam. Sabíamos que não eram os nossos, havia mais, sempre atrás de nós, como se alguém acompanhasse o ritmo do grupo. Um dos homens, um jovem que parecia muito confiante a princípio, ligou a lanterna para iluminar o que estava atrás. Não havia nada, apenas areia e pedras. Isso me deixou mais nervoso porque eu também conseguia ouvir os passos. O coiote nos fez andar mais rápido, ele nos disse para não parar e não olhar para trás. Tentei me concentrar em seguir em frente, mas era impossível ignorar aqueles sons. O pior foi quando paramos para pegar água. Ficamos em silêncio absoluto, e foi então que eles se ouviram claramente, como se alguém estivesse se aproximando. Passos lentos, quase arrastados, mas eles vinham diretamente em nossa direção. O homem idoso, que mal conseguia andar direito, levantou-se de repente e disse que tinha visto algo. Todos nós nos viramos para onde ele estava apontando, mas não havia nada. O coiote, visivelmente chateado, nos disse para não perder tempo e seguir em frente. Ele nos garantiu que era o vento movendo a areia ou os ecos dos nossos próprios passos, mas ninguém acreditou nele. Eu vi o rosto dele. Ele também sabia que isso não era normal. A coisa mais estranha aconteceu quando notamos as pegadas. Enquanto caminhávamos, um dos homens atrás de nós chamou e nos mostrou algo na areia. Eram pegadas descalças, perfeitamente marcadas, mas não eram nossas. Eles estavam muito perto dos nossos, como se alguém estivesse caminhando logo atrás, mas não havia ninguém. Não sei se era medo ou desespero, mas o grupo começou a andar mais rápido. Ninguém disse nada. A atmosfera estava muito pesada, como se todos nós soubéssemos que algo não estava certo. Os passos continuaram, firmes e cada vez mais próximos. Houve um momento em que pensei sentir alguém respirando atrás de mim. O jovem acendeu novamente a lanterna e gritou, disse que tinha visto um vulto, uma sombra que se movia entre as pedras. Ninguém mais viu, mas ninguém o contradisse. O coiote nos apressou, ele nos disse que faltava pouco para chegar à beira do deserto e que estaríamos seguros ali, mas à medida que avançávamos os passos começaram a soar mais altos, como se houvesse muitas pessoas atrás de nós. Não paramos por nada no mundo e ninguém queria olhar para trás. Quando finalmente chegamos à beira do deserto, tudo parou bruscamente. Os passos, o barulho, tudo. Ficamos parados por um momento tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que um dos homens apontou para algo no final do caminho, e lá no fundo vimos várias sombras, paradas à distância. Eles não se moveram, apenas ficaram ali, como se estivessem nos observando. Fomos forçados a ignorar isso. Ninguém disse nada e continuamos caminhando até deixarmos o deserto para trás. Quando chegamos a um abrigo, o coiote nos disse algo que não havia mencionado antes. Ele disse que parte do deserto era conhecida como o Caminho dos Perdidos. Segundo ele, muitos migrantes que tentaram atravessar sozinhos morreram naquela rota, e suas almas nunca encontraram descanso. Ele disse que alguns acreditam que continuam caminhando, procurando companhia e, às vezes, se juntam a grupos para não se sentirem tão sozinhos. Não sei se o que ouvimos era real, mas ainda tenho pesadelos com aqueles passos.
Toda vez que penso no deserto, lembro-me daquela noite. Às vezes prefiro pensar que foi cansaço ou imaginação nossa, mas no fundo sei que há coisas naquele lugar que não têm explicação. Por favor, curta e inscreva-se se estiver gostando. Meu nome é Pedro e sou de uma pequena cidade do sul. Como muitos, cansei da vida lá. Mal dava para cobrir o básico e sustentar crianças pequenas. Tive que tomar uma decisão difícil. Decidi atravessar para o norte. Nunca pensei que seria fácil, mas também nunca imaginei que algo tão estranho aconteceria naquela viagem. Quando entrei em contato com o coiote, ele me explicou que a travessia seria complicada, mas segura. Ele disse que éramos poucos e que com cuidado chegaríamos sem problemas. Éramos 7 no grupo, 3 homens, 2 mulheres e um rapaz que mal conseguia falar. Caminhamos por vários dias pelo deserto, tentando evitar patrulhas e qualquer coisa que pudesse nos causar problemas. No começo tudo estava indo bem. O coiote parecia saber o que estava fazendo e, embora o calor fosse insuportável durante o dia e o frio nos penetrasse à noite, seguimos em frente. Depois de alguns dias de caminhada sem descanso, o coiote nos disse que pararíamos em um lugar onde poderíamos dormir por algumas horas e recuperar nossas forças. Eu não tinha ideia do que ele estava falando, mas ele nos levou a uma casa velha e abandonada no meio do nada. Parecia que ninguém tinha estado lá há anos. As janelas estavam quebradas, a tinta estava descascando e a porta mal conseguia se segurar. Não sei porquê, mas desde que a vi, senti algo estranho. O lugar me deixou desconfortável, mas eu estava tão cansado que não disse nada. Entramos e o interior estava igualmente decadente. Havia móveis velhos, como se alguém os tivesse deixado lá décadas atrás. Tudo estava coberto de poeira e o ar tinha aquele cheiro rançoso como quando você entra em um lugar que foi fechado por muito tempo. O coiote nos disse para sentar onde quer que quiséssemos e descansar porque a próxima parte da jornada seria mais difícil. Sentei-me num canto da sala e tentei relaxar, mas a atmosfera era estranha. Havia um silêncio muito perceptível e a energia sentida na casa era muito pesada. A princípio pensei que fosse cansaço, mas então um dos homens, o mais novo, se levantou e começou a andar pela casa, pois disse ter ouvido algo no corredor. Olhamos um para o outro, mas ninguém queria dizer nada a ele. Eu o segui com os olhos e vi como ele desapareceu nos fundos, onde havia alguns quartos. Depois de alguns minutos, ele voltou com uma cara que não consigo esquecer. Ele nos disse que as portas que estavam abertas quando entramos agora estavam fechadas. Todos nós achamos que ele estava exagerando, mas a verdade é que todos nós tínhamos notado algo estranho desde que chegamos. As 2 mulheres que estavam sentadas perto de uma janela disseram que ouviram passos no telhado, mas o coiote disse que eram animais e que não deveriam prestar atenção. A noite avançava e eu não conseguia dormir. Todos pareciam desconfortáveis, andando de um lado para o outro sem conseguir descansar. Foi então que um dos homens, um cavalheiro que parecia ter experiência, disse que havia algo estranho com as janelas. Segundo ele, eles estavam lacrados. Fui até um deles para dar uma olhada e eu estava certo. As janelas não podiam ser abertas. Era como se eles estivessem presos ou como se algo estivesse bloqueado do lado de fora, e isso começou a me deixar mais nervoso. Então alguém encontrou uma porta trancada com um cadeado velho. O jovem, que ainda parecia chateado com o que tinha visto antes, insistiu em abri-lo. O coiote não queria, mas no final com um pouco de força conseguiu quebrar a fechadura. Lá dentro havia uma pequena sala, com paredes cobertas de fotos antigas. O estranho é que não eram fotos normais, eram imagens de grupos de pessoas como se fossem outros migrantes, todos posando em frente à mesma casa. O que nos fez tremer foi que em uma das fotos reconhecemos um homem que estava conosco.
Não podia ser ele porque a foto parecia ter anos, mas era idêntica. Ele próprio ficou paralisado, incapaz de falar. Tentamos abrir a porta da frente, mas ela não abriu. Forçamos as janelas a abrir, mas nada funcionou. Algo maligno dentro daquela casa não queria nos deixar sair. Um dos homens começou a rezar em voz alta, e isso pareceu fazer algo mudar. Ouvimos um barulho alto, como se algo pesado tivesse caído, e de repente as portas e janelas pareceram abrir sozinhas. Ninguém disse nada. Saímos de lá o mais rápido que pudemos e caminhamos até o amanhecer. Quando chegamos a um local mais seguro, o coiote nos disse algo que nos fez pensar. Ele disse que aquela casa era conhecida por quem passava por ali. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo lá, mas disse que o local tinha a reputação de capturar aqueles que estavam prestes a se render. Segundo ele, muitos grupos relataram coisas estranhas naquele lugar, desde sombras até vozes, e sempre havia algo que os impedia. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas nunca esquecerei. Aquela casa continua um mistério, como se tivesse vida própria. Às vezes, quando converso com outras pessoas que também passaram pela mesma situação, fico imaginando se mais alguém já passou por isso e o que passou. Tudo o que sei é que aquele lugar não era um abrigo. Era algo mais. Algo que não queria nos deixar ir tão facilmente. Desde então, toda vez que penso naquela casa, me pergunto se realmente escapamos ou se algo de nós ficou preso lá para sempre. Essa viagem mudou minha vida, não só pelo que vivi durante a travessia, mas por algo que ainda não consigo explicar. Éramos um grupo de 8 pessoas, uns 5 homens, 2 mulheres e o coiote. Tudo começou normalmente. Caminhamos por horas pelo deserto, nos escondendo das patrulhas e cuidando uns dos outros. A primeira noite não foi tão ruim. O coiote parecia saber o que estava fazendo e, mesmo cansados, continuamos avançando. A segunda noite foi mais difícil. O frio era intenso e alguns começaram a dar sinais de cansaço. Não havia tempo para reclamações e só podíamos continuar caminhando. Chegamos a um ponto em que tudo parecia igual. Deserto puro. Nem uma pedra, nem uma árvore, nada. À distância só víamos escuridão. Foi na terceira noite que as coisas estranhas começaram. Enquanto caminhávamos em silêncio, ouvi o homem na minha frente murmurar algo. No começo eu o ignorei, pensando que ele estava falando apenas por exaustão, mas então o vi apontando para o horizonte. Quando olhei para cima, havia uma luz. Era como um clarão branco flutuando à distância. A princípio pensei que fosse um helicóptero ou uma viatura policial, mas não estava se movendo normalmente. Parecia flutuar, às vezes se afastando e às vezes se aproximando, sempre na mesma altura. O coiote nos parou e disse para não nos preocuparmos, que era apenas o deserto brincando conosco. Não sei se ele disse isso para nos acalmar ou porque realmente acreditava, mas havia um tom nervoso em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Ele nos ordenou que continuássemos andando e não olhássemos mais para a luz. Mesmo que eu tentasse não pensar nisso, a luz ainda estava lá. Não desapareceu. Toda vez que eu olhava para frente ou para o chão, eu a via pelo canto do olho. O pior foi quando notei que alguns no grupo também estavam olhando para ela, embora ninguém tenha dito nada. Era como se ele estivesse nos chamando, como se quisesse que nos aproximássemos. Um dos homens, um jovem que parecia forte e determinado no início da jornada, foi o primeiro a falar. Ele disse que a luz poderia ser uma coisa boa, talvez uma ajuda ou um sinal de que estávamos nos aproximando de um lugar seguro. O coiote ficou bravo e gritou para ele não ser ingênuo, que a luz não era nada boa, que no deserto as coisas nem sempre têm explicação e que era melhor ignorar. Mas o jovem não deu ouvidos.
Ele disse que estava farto do frio, do cansaço e do medo, e começou a caminhar em direção à luz. Gritamos para ele não ir, para voltar, mas ele não nos ouviu. A última coisa que vimos foi sua silhueta desaparecendo na escuridão, aproximando-se da luz que ainda estava lá, parada. Então ouvimos o grito, um grito que ficou comigo. Foi curto, como se algo ou alguém o tivesse silenciado de repente. Ficamos todos paralisados, ninguém disse nada por alguns segundos, até que o coiote nos pediu para continuar. A partir daí a atmosfera mudou, a luz não desapareceu, mas agora parecia mais próxima, como se estivesse nos seguindo. Toda vez que ele olhava para trás, ele havia flutuando no mesmo lugar onde o jovem havia desaparecido. Não sei se era cansaço ou medo, mas eu sentia a luz se mover cada vez que eu piscava, como se ela estivesse viva. Continuamos caminhando e, embora o coiote tentasse nos manter juntos, a tensão era evidente. Uma das mulheres começou a chorar silenciosamente, e um dos homens orou em silêncio. Tentei me concentrar em seguir em frente, mas não consegui ignorar a sensação de que algo estava nos observando. Não era só a luz. Havia algo mais no ar, como se o próprio deserto estivesse contra nós. Em determinado momento a luz desapareceu completamente, como se tivesse sido apagada. Todos nós suspiramos aliviados, pensando que talvez tivesse acabado, mas o coiote não parecia tão convencido. Ele nos disse para não baixarmos a guarda e continuarmos caminhando sem parar até o amanhecer. O que aconteceu depois ainda é difícil para mim entender. À medida que avançávamos, ouvi um sussurro. Era fraco, quase inaudível, mas estava lá. Pensei que fosse minha imaginação, mas depois vi que outros no grupo também notaram. A mulher que chorava começou a tremer e disse que ouviu seu nome. Foi isso que mais me assustou, porque também ouvi meu nome, como se alguém o tivesse dito bem atrás de mim. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, vimos a primeira luz do amanhecer. Chegamos a um pequeno abrigo improvisado e o coiote nos deixou descansar. Estávamos todos exaustos, mas nenhum de nós conseguia dormir. Ficamos em silêncio, cada um lidando com o que tinha acontecido. Antes de partirmos novamente, o coiote nos contou algo que nunca esquecerei. Ele disse que a luz não era nova, que muitas pessoas que passam por aquela rota já a viram e que sempre acontece a mesma coisa. Tira a esperança daqueles que não têm mais forças. Segundo ele, não é algo humano ou totalmente natural, é algo que simplesmente está ali, como parte do deserto. Até hoje não sei o que vimos, talvez tenha sido cansaço, medo ou outra coisa. Mas toda vez que penso naquela luz, sinto o mesmo frio que senti naquela noite. E mesmo que eu tenha conseguido atravessar e esteja aqui para contar a história, parte de mim sempre se pergunta o que teria acontecido se eu também tivesse caminhado em direção à luz. Ajude nosso canal a crescer. Curta, se inscreva e compartilhe os relatos com os amigos. Deixe sua história nos comentários.